Abre sua Bíblia comigo, por favor. Hoje nós vamos aprender em 1 Samuel, capítulo 17. Livro de 1 Samuel, capítulo de saúde, irmão. Capítulo 17, verso 57. 1 Samuel, já está na tela para você ver, você que não trouxe sua Bíblia. Diz assim: voltando Davi de ferir o filisteu, Abner tomou consigo e o levou à presença de Saul, trazendo Davi na mão a cabeça do filisteu. Amém. Queridos, Jesus, quando estava nos últimos dias com seus discípulos, já caminhando para o desfecho de seu ministério, depois de tê-los treinado durante 3 anos e meio, de tê-los preparado para as batalhas, de tê-los feito ver a vida como de fato ela é, ele deixa uma série de palavras de exortação, de ânimo, de força, de encorajamento. A partir do capítulo 13, quando ele começa a dar as últimas instruções, capítulo 13 de João, quando essas instruções vêm recheadas de palavras de apoio e de motivação, fazendo os discípulos entenderem o quão importante é viver a vida ao lado de Jesus, agarrado com Ele e extraindo forças dele para vencer. E em meio a todas as palavras do capítulo 14 e capítulo 15, a gente, apenas ao estudar esses 2 capítulos, nós ficamos muitíssimos empolgados com a beleza do que eles possuem e com as palavras maravilhosas de Jesus, e a cada versículo que sai da boca de Jesus é-nos empolgante e também traduz muitas outras lições que cada um deles levaria muito tempo para examiná-los, mas não precisando fazer isso, nós nos tornamos motivados só de ler aquilo que Jesus disse. Então nos sentimos prontos, nos sentimos aptos a viver em um mundo hostil, a se levantar como servos do Eterno, com um estandarte acima de nossas cabeças, como que afirmando de fato e verdade que seguimos um Cristo, que estamos prontos para vencer qualquer batalha que a vida nos proponha, e que não é qualquer batalha que nos fará baixar a cabeça ou desanimar ou desistir da jornada que nos fora proposta. É como que se recebêssemos um mapa e nesse mapa percebêssemos a quantidade de percalços, de levantes, de crises, de armadilhas, de ataques, que a gente acaba sendo submetido simplesmente pelo fato de seguir a trilha desse mapa que é viver a vida cristã. E de fato, verdade, a vida cristã é como que a busca por um tesouro escondido. E todos nós trilhamos nesse caminho em busca do tesouro, como que seguindo a instrução do mestre, aonde ele não escondeu, mas ele quer que a gente procure o determinado tesouro, e essa busca nos cheia de surpresa dia após dia. E ainda que as placas nos avisam dos perigos que estão diante de nós, não obstante a elas, a gente parece que não consegue crer que ao vencer uma hoje, infelizmente outra vai se levantar amanhã e estaremos prontos para vencê-la outra vez. Mas volta e meia somos abatidos, somos atacados, somos vencidos, até porque na carreira proposta por Jesus, precisamente no Evangelho de João, ele não dá a nenhum de nós a certeza absoluta de que a vida cristã é simplesmente uma corrida de vencedores. Mas ele deixa muito claro que a carreira cristã é uma corrida onde também tem perdedores. Ele deixa muito claro que nem todas as batalhas da vida serão vencidas, mas que algumas batalhas serão perdidas. Mas que não é o fato de perder uma batalha que significa que perdemos a guerra inteira. Não é o fato de perdermos algo, de se perder no caminho, de tropeçar, de cair no buraco ou de ralar o joelho, que significa que está tudo acabado. Ele nos ensina de maneira prática que a vida, ao contrário disso, é diferente. Nos ensina que não importa os percalços, não importa o vento, não importa o quão ralou o joelho, o que demanda de uma vida de cristão nessa jornada é a força, a vontade de continuar lutando. É por isso que ele termina o capítulo 16, dando ênfase de maneira muito clara, após motivar os discípulos, após prepará-los, dizendo no verso 33: no mundo tereis
aflições. Querendo Jesus se fazer claro de que não adianta fazer propaganda enganosa da vida cristã. Não adianta fazer propaganda de algo como quem não irá acontecer, porque iremos nos frustrar no caminho, na perspectiva de que a nossa vida não passaria por aquilo. Entretanto, quando sofremos o baque, então a dor é maior do que se antes soubéssemos que seria difícil. Logo, eu gostaria que você entendesse nesse prólogo de fala, que significa exatamente viver a vida cristã um amontoado de batalhas contínuas. E todos os dias somos desafiados a viver uma nova batalha. Se conseguimos vencer uma ontem, outra anteontem, infelizmente ou felizmente, somos condicionados a viver uma nova batalha a cada raio de sol que vem pela manhã. E se amanhã é um novo dia para você, então será um novo dia de uma nova batalha. Se esta é uma nova semana para mim e para você, bem-vindo, porque vai ser uma nova semana de uma nova batalha. E talvez inúmeras batalhas serão travadas, por certo inúmeras serão vencidas, mas com certeza algumas delas não conseguiremos vencê-las. Mas não significa que nem por isso a nossa vida é uma constante derrota. Significa que por isso nós devemos continuar e continuar e continuar e continuar batalhando. Eu quero esta noite te convidar a tentar imergir nessa história e entender que a vida é uma constante de lutas e travas, de morros e vales, mas que em tudo vale a pena continuar enfrentando, ainda que as dores nos causam lágrimas, e ainda que os calos nos pés, nas mãos nos façam reclamar. Entretanto, os nossos olhos não podem ser tirados do alvo, e está certo de que a vitória sempre será nossa pelo poderoso sangue de Jesus de Nazaré. Então eu convido a você a pensar comigo essa noite sobre as batalhas a serem vencidas. Diga aí para quem está ao seu lado, pergunte: você possui alguma batalha a ser vencida? Teria porventura alguém aqui esta noite que poderia levantar a sua mãozinha santa e limpa e dizer: pastor, eu estou isento de qualquer batalha nessa vida, estou tranquilo, estou relax, estou sossegado? Até uma criança tem batalha na vida. Tira a chupeta dela para você ver. Você vai perceber que ela vai se esforçar para recuperar a chupeta, e aquela vai ser a sua maior batalha. Se você descer lá na salinha agora, na onde por enquanto chamamos de salinha e de cultinho, que em breve será de fato Escola do Reino Kids, a gente vai perceber que em meio a algumas aulas, um ou outro cai, um ou outro briga, um ou outro chora, um ou outro leva um empurrão, um ou outro dá um empurrãozinho, e isso se torna a maior batalha de uma criança lá, poder sair da sala ilesa. Sim, é verdade. Se torna uma batalha chegar em casa e conseguir jantar ou uma mamadeira. A batalha daquela princesa ali, por exemplo, é continuar dormindo em meio ao pregador falando alto. Em todo o tempo nós somos submetidos a batalhas, algumas de níveis maiores, outras de níveis menores. E em meio às batalhas da vida, Jesus quer nos fazer entender que nenhum de nós tem o direito de menosprezar ou tentar classificar o nível das dificuldades da vida do outro, significando, portanto, que a minha luta pode não ser tão grande para você, mas para mim ela é infinitamente grande. Que a sua luta pode não ser tão grande para mim, mas com certeza para ti ela é infinitamente grande. Que as batalhas que travamos, cada uma tem o seu peso, cada uma tem o seu valor, cada uma tem a sua dificuldade, cada uma tem o seu labor. Então o que se entende na vida, enquanto que estamos em batalha, é que devemos continuar, um ajudando o outro, porque embora a minha seja difícil, eu não sei a dureza daquele que o meu irmão está a enfrentar. Então viver nessa correria, nessa corrida cristã, é enfrentar todos nós, os nossos gigantes de cada dia. Assim como a gente ora: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, deveríamos orar: os gigantes nossos de cada dia nos livra hoje. Porque de fato, quer você ore, quer você não ore, quer você queira, quer você não queira, eles sempre amanhecem conosco. Mais cedo ou mais tarde, novos gigantes irão nascer. E talvez a gente consiga cortar a cabeça de um esta noite,
Mas isso não significa que o gene dele não esteja se preparando para que amanhã um filhotinho dele apareça e um novo gigante volte a crescer na sua vida e te propor uma nova batalha. Então, se possível for, de fato e verdade, lança a tua mãozinha de novo no ombro do seu irmão e diga: bem-vindo a uma vida de constantes batalhas. Agora melhora esse tom e diga: me ajude a vencer as minhas batalhas, e eu vou te ajudar a vencer as suas batalhas. Perceba, talvez você não esteja entendendo nada, afinal de contas eu li Samuel e estou falando de Jesus. Entretanto, a ideia é justamente tentar te mostrar o que Jesus queria dizer, e reportando o nosso pensamento a essa história do capítulo 17 de 1 Samuel. Quase todos nós sabemos o que está escrito nesse capítulo inteiro. Quase todos nós sabemos da trágica história que aparece aqui, do momento de crise que Israel estava a enfrentar. E permita, portanto, para aquele que não sabe ainda, eu tentar se situar no meio dessa história. A Bíblia diz que o povo de Deus, a saber Israel, estava por um momento sendo atacado, perseguido por um grupo de pessoas, por uma nação chamados filisteus, que queriam de todo jeito roubar ou tirar as terras de Israel e escravizá-los, uma vez que Israel veio do Egito e expulsou e tirou todos os habitantes que moravam na terra de Canaã, assim como Deus havia ordenado, pois aquela terra já havia sido dada a Abraão antes que toda essa gente nascesse. Então agora os filisteus se levantam, se organizam e preparam uma batalha contra os israelitas. A ideia deles não é apenas vencê-los, mas é torná-los escravos. Então eles têm uma sacada muito importante. Ao invés de ficarem lutando com os seus exércitos, procurando cada um vencer o ao outro e a mortandade ser maior, então os filisteus têm uma ideia brilhante. A ideia dada pelo simples fato de conhecer a estrutura física, a estrutura do exército israelita. Então eles propõem, dizendo ao rei Saul, que na época governava, dizendo: rei, por que a gente deveria travar essa batalha aqui nesse vale? Sendo que a gente poderia escolher dentre nós um campeão, e esse campeão lute por nós, e aquele a quem esse campeão vencer, faça o seu povo escravo, e seja, portanto, dominado por aquele vencedor. A proposta é uma proposta boa. Quem dera a todos os governantes que promovem guerra nesse globo pudessem ter essa ideia, ter essa proposta. Quem sabe pudesse subir num ringue o Obama e quem sabe o líder do Estado Islâmico, não? Pudesse fazer igual uma briga de baiana, amarrar a camisa do outro, uma peixeira na mão, o que ficar em pé está vencido. Devia fazer assim. Então não precisaria ter uma guerra, uma batalha onde muitos seriam mortos. A ideia é boa, a ideia não é ruim. Só que os filisteus deram essa ideia porque sabia quem era o seu campeão, sabia quem estava lá no exército deles. Eles tinham uma família de gigantes, e um desses gigantes se chamava Golias. E esse gigante tinha mais 3 irmãos menores do que ele. Perceba que era uma família tradicional dos filisteus, treinada para a batalha desde quando pudessem empunhar espadas. E não apenas isso, as batalhas travadas por essa gente eram de fato vencidas, porque não apenas a força bruta que eles possuíam pelo seu tamanho descomunal, mas também o armamento filisteu era infinitamente melhor do que o armamento israelita. Até porque quem dominava o aço naquele tempo não eram os israelitas, eles tinham espadas de bronze, enquanto os outros tinham espadas de aço. E uma espada de aço no confronto com uma espada de bronze vai cortá-la como se corta um pedaço de pau. E não apenas pela pujança do armamento. O seu gigante era tão extraordinário, tão poderoso, que assustava só de fato de olhar para ele. Diz-nos alguns historiadores que ele chega a quase 3 metros de altura. Um enorme de um homem, tão pesado, tão valente, tão poderoso, que eu imagino que o seu braço era da grossura da minha perna ou da minha barriga. Um gigante,
poderosíssimo. Só a lança dele pesava mais de 30 quilos. O capacete, aliás, o peitoral que ele carregava pesava cerca de 40 quilos. Só o que ele carregava no seu corpo de peso, entre capacete, peitoral e armamento, dava em torno de 110 quilos. Então imagine o quanto esse cara pesava. Estima-se que ele pesava cerca de 320 quilos de força bruta, de capacidade de guerra. A voz desse gigante não era ouvida simplesmente como um instrumento desse nas mãos. A 4 quilômetros de distância se ouvia o retumbar de sua voz. Você acha que um cara desse, para ser um pregador, não seria uma bênção nesse país? Não precisava de instrumento nenhum, nem de microfone nenhum. Lá do centro dava para ouvir ele pregando. Que maravilha! Quem dera eu tivesse uma garganta dessa. Perceba que era um valente, temido, e com razão. Quem queria se opor a um gigante desse? É por isso que o rei dos filisteus disseram: a oportunidade está dada. Qual dos seus pode vencer o meu? Eu creio que nenhum de nós se atreveria. Afinal de contas, se fosse eu, ia pegar na cintura do cara. Imagine, perceba que a batalha é proposta, só que não há quem se levante. Então de um lado tem um exército israelita, e tem um pequeno riacho, e sobe o escalvado, e do outro lado está acampado o exército filisteu. E sob a montanha, sobe todos os dias pela manhã e todo dia à tarde, o gigante Golias. E ele ecoa a sua voz como um grande trovão, desafiando os israelitas. Mas não há ninguém sequer que tenha coragem de dizer ao rei Saul: Saul, eu vou tentar. Não havia um valente soldado preparado, treinado na batalha a vida inteira, que tinha coragem de ao menos tentar. O Saul, que era o homem mais alto dos israelitas, ele deveria ter tido a coragem de pelo menos tentar. Mas diante de algumas batalhas, o grande problema nosso é esse: o medo de tentar. Perdemos grandes oportunidades na vida porque temos medo de tentar. Não poucas vezes nos afundamos em coisas maiores por não perceber que Deus abre uma oportunidade diante de nós, e ainda que não pareça tão grande, mas o nosso medo de tentar nos faz continuar escondidos atrás da perspectiva. E o desafio continua. E durante 40 dias ele desafia Israel. Fala baixinho no ouvido de quem está ao seu lado. Imagine o teu vizinho gritando 40 dias. Te desafiando 40 dias. Tu já pensou? O vizinho todo dia vai lá no teu muro e diz: e aí, vizinho? Talvez ele não te desafie para brigar, mas te desafie para fazer um churrasco durante 40 dias te desafiando. É melhor fazer rápido, se essa moda pegar. Perceba que para Israel era desafiador. Afinal, a maioria dos homens israelitas tinham a estatura média minha, de 1,5 m a 1,70 m. Eu não tenho 1,5 m, graças a Deus. Eu tenho quase 1,70 m. Falta pouco para chegar. Talvez eu chegue, nem que seja no caixão, quando esticar. Perceba que como eles poderiam encarar um gigante dessa natureza, tinham razão em se esconder. E faltava em Saul a motivação necessária para colocá-los à batalha. Então diante deles tem o maior desafio de suas vidas, a maior batalha de todos os tempos. Batalha essa que todos nós talvez escutamos na escola dominical, nas escolinhas, nas salinhas, ou em tantas mensagens, ou em tantos filmes. A dramática vitória de Davi sobre o gigante Golias. E sabemos exatamente de cor e salteado o que aconteceu. Mas nem sempre conseguimos pensar que igual a Davi, igual a Israel, e igual a Golias,
Todos os dias se apresentam valores na nossa vida, iguais a essas mesmas circunstâncias. Talvez não sejam gigantes nessas proporções, mas igualmente somos desafiados a vencer batalhas diariamente. E nem sempre conseguimos vencê-las porque não sabemos nem quais armas usar. Nem sempre somos vitoriosos porque não sabemos como vencer. Nem sempre a igreja nos ensina a vencer batalhas. Nem sempre o Evangelho nos dá a direção para avançarmos. E nem sempre estamos prontos a ouvir a direção. Nem sempre eu e você estamos dispostos a atender conselhos. E pelo fato de não atender tais conselhos, sucumbimos em nossas tentativas e falhamos constantemente. Então percebam que eu vou tentar te ensinar como vencer as batalhas da sua vida diária, observando o que esse cara fez, o que Davi fez. Quem escreveu essa história foi Samuel, segundo dizem. E o capítulo 17, com todos esses versículos, traz um pequeno desfecho da batalha, um pequeno nuance de como foi a batalha. E dispensa até dizer como foi, porque você já sabe até quantas pedras, onde a pedra pegou e tudo mais. Talvez alguns até sabem como ela era polida ou não era polida. Perceba que em 58 versículos do capítulo 17, não mais que 20% deles é dedicado à batalha em si. 80% do capítulo 17 não fala da batalha. A batalha está concentrada em pouquíssimos versículos. E por que isso é importante? Porque Samuel entendeu que deveria se concentrar muito mais em outras coisas do que propriamente na batalha em si. Talvez seria melhor ele detalhar a batalha, seria melhor ele pontuar cada detalhe da batalha, como Davi se posicionou, quantas vezes ele girou sua funda. Ele se prende a unicamente o fato de que Davi pegou 5 pedras no ribeiro e marchou em direção a Golias, e com uma pedra ele derrubou, e com a espada de Golias ele cortou o cabeção. Eu imagino que o Davi, ao chegar em Saul, nesse versículo que lemos, ele estava até penso, porque se o cara pesava tudo isso, imagine o peso da cabecinha do indivíduo. Calcule, irmão. Entenda, o que Samuel faz é nos ensinar algumas coisas aqui. Ensinar o que Jesus em um versículo nos ensinou. Ele cita 80% de outras coisas e 20% em si da batalha, em primeiro lugar, para nos fazer entender que o foco de Samuel não era mostrar a vitória de Davi em si. Diga para quem está pertinho de você: a ideia de Samuel não era mostrar a vitória de Davi em si mesmo, mas era mostrar o que levou o Davi a ter vitória. E a maioria de nossas quedas, de nossos problemas não vencidos, se dá pelo simples fato de que a gente não atenta para o que levou, mas sim para aquilo que a gente quer de imediato. O Samuel entendeu que era mais importante mostrar que a preparação do Davi o levou à batalha do que propriamente a vitória da batalha. É por isso que 80% ele se concentra em como Davi estava pronto. O que fez Davi para vencer Golias? Durante 40 dias, homens preparados não se colocaram à disposição para vencê-lo. Mas por que um gurizinho, um piá de talvez 14 anos de idade, com o corpo franzino, cabelo meio que avermelhado, pele queimada pelo sol, rosto fino e bonito, com trajes humildes e simples de um mero pastor, com um cajado na mão e uma funda na outra? O que fez que um piá desse, um moleque desse, com um estilingue na mão, pudesse derrubar um gigante tão poderoso? Samuel quer nos ensinar
que a batalha de Davi fora vencida não pelas pedras, não pela funda, não pela espada que cortou a cabeça de Golias, mas pelo tempo que Davi se preparou para a luta, para a batalha. E a maioria de nossas lutas são perdidas justamente porque não nos preparamos para enfrentá-las. Nós até acreditamos que a luta de ontem nos capacita para vencer a luta de hoje, mas nem sempre os valores de ontem são os mesmos valores de hoje. Nem sempre os gigantes de ontem são os mesmos gigantes de hoje. As tentações, as propostas, as acusações de ontem nem sempre se repetem amanhã. Talvez amanhã sejam outras. E é exatamente nisso que a gente se perde. Perceba, ele ensina de maneira muito clara que toda grande conquista exige um grande tempo de preparação. Repita comigo, por favor. Toda grande conquista exige um grande tempo de preparação. Isso é um fato, querido. O tempo que Davi levou para se preparar foi determinante para ele estar pronto para vencer o Golias. E o Davi não esteve se preparando utilizando espadas, ele não esteve se preparando utilizando armamento, ajeitando-se com escudos. Qual foi o preparo de Davi? A primeira coisa que você se depara com a vida desse pobre moleque é que o treinamento que ele foi submetido de imediato foi a solidão do pastoreio. Sua família o colocava para poder aprender. O seu pai, como um grande instrutor, sabia qual era a importância de colocar o seu garoto menor diante de tais desafios, gigantescas coisas a serem feitas, do que era cuidar de tudo aquilo que eles possuíam, suas ovelhas. E Davi saía descampado de casa para lugares distantes, carregando as ovelhas do seu pai, e lá ele passava semanas. Comia o que achava pelo caminho, dormia entre as ovelhas, e tudo que ele poderia ter para conversar, para dialogar, não era um WhatsApp, ele não tinha um smartphone que pudesse se conectar à internet ou em qualquer outro lugar. Então tudo que ele tinha era um céu por cobertura, as ovelhas como companhia. Então ele descobriu algo melhor, ele tinha uma harpa em sua mão, ele entendeu que era melhor se conectar com aquele que estava em cima, que o prepara para grandes batalhas, do que tentar se preparar com as coisas da vida. Ele entendeu que não há professor melhor para vencer batalha do que o Eterno, que nos assiste todos os dias. Ele entendeu que Deus é perito em vencer grandes desafios, assim como é perito vencer pequenos desafios. Ele entendeu que ninguém consegue alcançar coisa alguma nesta vida se primeiro não estiver conectado com a mão poderosa, com o olhar poderoso, com o cuidado poderoso de Deus. Então ele transformou a solidão de adversária em companheira. Foi na solidão das pastagens do deserto que Davi começou a compor os seus mais belos salmos. Imagina esse gurizinho sob o vento que soprava sobre seus cabelos, e enquanto a sua cabeleira vermelha era balançada, do mesmo jeito ele balançava as cordas de sua harpa, e da sua alma saía cânticos empolgantes ao Eterno. Eu imagino que enquanto Davi estava salmodiando, cantando canções que saía do seu coração, e lá na frente ele foi as escrevendo, eu imagino que Deus o Pai, em meio a toda a sua cantoria no céu, em meio a 4 seres viventes que nunca param de adorar, em meio a 24 anciãos que estão em volta do trono, glorificando a Ele sem parar, em meio às escalas dos milhões e milhões de anjos que vêm e dão diuturnamente louvores ao Eterno, eu imagino que por um momento Deus diz: para, eu vou escutar um barulho que está vindo lá do deserto de Engedi, de um moleque que está no meio das ovelhas, no meio do deserto, há um som de uma harpa, no calor do sol, ou na luz da lua, e esse barulho agrada a minha alma. Eu imagino Deus se assentando em uma poltrona e dizendo: canta, Davi,
Se isso aqui fosse o lugar de Davi, Deus se assentava na poltrona e iria com certeza dizer: Davi, canta. Não poucas vezes, em meio à solidão daquele lugar, toda a companhia que Davi tinha, ele sabia que a única que ele tinha, e ele tinha que conquistá-la, é aquele cujas estrelas estão sob seus pés. E ele dava um jeito de conquistar, ele dava um jeito de atrair. É por isso que ele canta de uma maneira tão gloriosa. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração ao outro dia, sem linguagem, sem fala, não ouve-se a sua voz, mas a sua glória se estende de mar a mar, de norte a sul. Oh, de certa forma, aquilo que estava dentro dele tocava o coração do Altíssimo, e enquanto tocava, Deus estava dizendo: canta mais, porque enquanto você canta, eu te treino, enquanto você canta, eu te preparo, enquanto você canta, eu te ajeito para você vencer grandes batalhas. A solidão o preparou para viver o desprezo. A solidão capacitou Davi para aprender a lidar com o desprezo. E ele precisava ser treinado na arte do desprezo. Por isso ele foi desprezado pelos irmãos, aparentemente desprezado pela sociedade. Afinal de contas, ninguém valorizava pastores, e em muitos lugares ainda não valoriza. Aqui não, graças a Deus. Mas nesse contexto, o desprezo serviu como uma injeção de Deus para preparar Davi, para que no futuro, quando ele cortasse a cabeça do Golias, algo não entrasse no coração dele, e a soberba não viesse sobre ele, e ele estivesse pronto para vencer batalhas. Entenda, Deus utiliza solidão e desprezo quando você está só, simplesmente para te capacitar, para te proteger, para te construir escudos, para que o desprezo seja de fato um instrumento ao seu favor, para que a soberba e o orgulho não te arranque o louro da próxima vitória na sua vida. Se não fôssemos desprezados, o orgulho seria o nosso primeiro obstáculo. Dá uma olhadinha para quem está pertinho de você e diga: se sente só na batalha? Já teve alguns momentos em que você olhou várias vezes na janela, várias vezes você olhou na porta da sua casa, olhou para a campainha, olhou para o telefone e imaginou: alguém vai me ligar, alguém vai orar comigo, alguém vai se lembrar de que eu estou na luta. Dá uma olhadinha para quem está ao seu lado, diga assim: já aconteceu de você querer que alguém se lembre de você, mas ninguém lembrou? Já aconteceu de chorar sozinho? Quantas vezes, não é? Já aconteceu de lamentar sozinho e dizer: por que quando precisam de mim todo mundo me chama, mas quando eu preciso ninguém me chama? Já aconteceu? Ei, dá uma chacoalhadinha no bonitão pertinho de você, diga: você se lembra de alguma vez? Talvez aconteceu ontem, talvez aconteceu hoje, talvez tudo que você tem é a esperança de que alguém se lembre de você, mas ninguém se lembrou. E depois que você venceu, que você está com a cabeça do Golias nas mãos, então as pessoas dizem: nossa, que bênção, você venceu. Estive orando por você, viu? Você não sabe. Quando o Golias morto, todo mundo vem orar e te faz um selfie, orando pelo Golias morto. Não é não? Mas enquanto você sentia dor por se sentir só, enquanto a solidão te dizia: ninguém liga para você, ela chamava o desprezo para ser tua companheira ou teu companheiro, e em meio à solidão você abraça o desprezo,
e se sente a última pessoa nessa vida. O pastor não ligou para mim, meu líder de célula miserável, só lembra quando vem pedir comida aqui em casa. Agora que eu estou precisando, o líder nem sabe disso, mas nem sabe que o cara está na luta. Aí diz, não sabe porque não aparece. O cara esteve lá ontem na célula, ele não falou nada. Mas o desprezo acompanha. O desprezo passa a ser uma muleta. O desprezo passa a ser o companheiro. Então se sente a pior pessoa do mundo, desconectado, sozinho, sem ninguém, sem ajuda, sem apoio. E você não sabe, mas Deus está usando a solidão, está usando o desprezo e tentando fazer você se levantar e dizer até quando você vai ficar dependendo dos outros. Levante-se agora, o gigante é seu, derrube-o. Você pode não estar me vendo, diz Deus, mas eu estou te cobrindo com o céu e as estrelas. Você pode não estar percebendo, mas eu estou aqui preparando você com esse desprezo, porque Deus sabe que um dia o seu gigante vai cair. Mas se de alguma maneira o desprezo não for um instrumento na minha vida, a primeira coisa que vai acontecer é o eu aparecer. Eu acabei de vencer um gigante. E Deus fica sempre em último lugar. Então todas as vezes que alguém me despreza, e pode ter certeza que não é porque eu sou pastor que eu sou ovacionado ou buscado, ou não, as maiores batalhas da minha vida eu travei só, constantemente. Se você quer saber, não existe vida mais solitária do que vida de pastor. Pastor não tem com quem contar os seus problemas. Pastor não tem com quem abrir sua alma. Primeiro porque os crentes acham que pastores não podem ter problemas. Eles são supermans, supergirls, é assim que fala. Eles não podem ter problemas. E se tiverem, são fracos na fé. Se tiverem, não serve para ensinar. Então a gente se enclausura dentro de nós mesmos, e as únicas pessoas que estão prontas para nos ouvir é aquele cujas estrelas têm por testemunha. Então não é só você que sofre com desprezo, mas todas as vezes que eu me sinto desprezado, eu glorifico a Deus, porque é uma ferramenta que Ele está usando para tirar as minhas pontas e me preparar para vitórias maiores que virão no dia seguinte. Todas as vezes que eu me sinto um Zé Ninguém, um desprezado, eu sei que Deus está me dizendo: filho, fica tranquilo. E é exatamente disso que eu preciso, para que amanhã, quando a vitória chegar, você não se sinta insoberbo, não se sinta alguém, não se sinta orgulhoso, para que você possa tributar a glória somente para mim, para que o louvor e a glorificação seja unicamente daquele que fez a batalha de fato ser vencida, o Senhor dos exércitos, do qual reina sobre a nossa vida. Sim, a Ele seja a glória sempre, e Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele não permite que eu usurpe a glória dele, e para isso acontecer, Ele vai usar alguém para me desprezar, só para tirar de mim a possibilidade de tirar o que é dele. Então diga para quem está ao seu lado: está sendo desprezado? É Deus. É Deus te preparando, irmão. É Deus te ajeitando, para que amanhã você possa cuidar de alguém. Deus estava treinando Davi na solidão da vida, o ajeitando para vencer as batalhas maiores que ele ainda iria ter. Você nunca vai ver, em momento algum da vida de Davi, ele trazendo para si a glória daquilo que Deus fez. Você nunca vai ver. Você vai ver um Davi cheio de problemas, mas você nunca vai ver Davi usurpando a glória de Deus, porque ele foi bem treinado no deserto, ele foi bem preparado no desprezo. E quer saber onde Jesus nasceu? Onde Jesus nasceu? Jesus nasceu numa manjedoura, ladeado de testemunhas que eram vacas, bezerros, cabritos e ovelhas, e um jumentinho para variar. Era o pediatra, o jumento. A enfermeira padrão era uma vaca. Estavam lá o grupo de médicos, uma ovelha, uma vaca, um jegue, um bode, que era o anestesista com seu chifre. Perceba
que é toda a equipe médica que veio receber Jesus, o Rei do Universo, nasceu exatamente no meio dessa equipe médica. A palavra manjedoura vem de uma raiz grega que significa início, começo, desprezo. Por que que Deus o submeteu a nascer justamente dentro de uma manjedoura, que significa desprezo? Os primeiros visitantes de Jesus eram pastores. E o pastor, meu irmão, na época, o cheiro dele era conhecido de alguns metros de distância. Onde ele chegasse, as pessoas já o classificavam: é pastor de ovelha. Porque ainda que ele tomasse banho, o cheirinho delas estava nele. Era desprezado. E foram os primeiros a visitar Jesus, pastores. Que Deus estava dizendo: eu estou construindo em você uma fortaleza, meu filho, para que quando você for rei do universo todo, para que quando você assumir o trono de Israel, para que quando você governar, você saiba fazer o que você fez no Evangelho de João, sempre dizendo: seja ao Pai dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Eu não faço nada de mim mesmo, mas tudo que eu ouvi, eu ouvi de meu Pai. Tudo que eu faço, só faço aquilo que o Pai antes fez. Jesus nunca trouxe nada para si, tudo ele fazia para o Pai, porque lá ele aprendeu. Então pare de reclamar quando se sente só e glorifique a Deus. Pare de murmurar quando o desprezo se aproxima de você. Deus está te forjando para coisas melhores. Não fuja da forma de Deus. Perceba que o Davizinho, em meio a essas circunstâncias de solidão e desprezo, ao frio das noites, Deus o preparou, injetando nele ânimo, coragem, para defender ovelhas, para lutar com lobos, lutar com ursos. Que coragem! A molecada de hoje tem medo de lagartixa. Molecão aí de 15 anos morre de medo de um rato. Uns cavalão gigantão dá cada pulo. E o Davi, um moleque de 13, 14 anos, enfrentando o lobo sozinho à noite. Serve para você ou não? E aí, galerinha daí de cima, dá para vocês esse caminho ou não? No meio do nada, a única coisa que ele tem é um pedaço de pau que ele chama de cajado. E Deus usa isso para treiná-lo diante de desafios que talvez arrepiava sua própria alma. Isso me faz entender que Deus estava treinando Davi para vencer os próprios medos. Aquilo que mais o amedrontava era justamente aquilo que mais o fortalecia. Aquilo que mais tentava forjar nele um sentimento de fuga era justamente aquilo que Deus mais usava para forjar nele um sentimento de coragem. E em meio a tudo isso, ele se torna simplesmente um adorador em meio do nada. Ele se torna simplesmente o cara que Deus quer ouvir. Deus o treina em todas as situações de vulnerabilidade, de responsabilidade, de preocupação com aquilo que é dos outros e não propriamente dele. E o está preparando. E Davi nem sabe o que o aguarda. Davi achava que a maior batalha dele era matar um lobo. Ele não sabia de um Golias que estava pela frente. Ele achava que a maior batalha dele era derrubar um urso. Ele não sabia que ele tinha um reino para conquistar. Ele achava que a solidão no deserto em que ele pastoreava a ovelha era a maior batalha da vida dele. Ele não sabia que ele ia passar 22 anos fugindo de Saul, dormindo em cavernas. Deus foi preparando Davi. Então massageie o ombro do seu irmão e diga para ele assim: queridão, tenha ânimo, você está em treinamento. Significa que tem coisas maiores pela frente. Significa que o teu gigante ainda não apareceu.
significa que tem coisas mais duras para você enfrentar, mas levante a sua cabeça, porque se Deus está te preparando agora, é porque as coisas grandes que vêm pela frente serão derrotadas para a glória do nome do Senhor. Ele está simplesmente te preparando para que coisas maiores sejam usadas por Ele ao teu favor. Perceba que o texto me ensina, e eu vou ser brevíssimo e vou parar por aqui. Davi é treinado por Deus de uma maneira tão intensa, porque tudo que ele aprendeu a vencer, ele não aprendeu com professores da vida, ele não aprendeu em academias, ele não aprendeu em batalhas, ele não aprendeu com capitães, ele não aprendeu com exércitos, ele não aprendeu com ninguém, fisicamente dizendo. As maiores batalhas de Davi foram vencidas porque ele aprendeu a vencê-las no silêncio das madrugadas. Ele aprendeu a vencer as maiores lutas da sua vida sozinho, enquanto orava com Deus nas suas madrugadas solitárias. Nenhum de nós vai conseguir construir uma carreira de sucesso, ser um vencedor nessa vida, se não entendermos que o tempo com Deus faz parte de um treinamento absolutamente perfeito, que nos capacita para vencer todas as coisas mais íngremes da vida. Enquanto a gente não entender que vida com Deus não é simplesmente vir ao culto dia de semana, ouvir no fim de semana e se abastecer de uma boa palavra, isso não é o suficiente para sermos vitoriosos nesta vida. Davi foi o que foi porque tudo que ele fez foi junto de Deus. Quer encontrar Davi? Vai na solidão das madrugadas. Lá ele estava falando pontualmente com Deus todos os dias, certamente. E essa vida de estar a sós com Deus, o capítulo 17 nos traz tantos elementos que não dá nem para te dizer. É justamente em meio a essa solidão que você aprende relacionamento com Deus. É justamente em meio ao estar sozinho na vida que a única fonte de recurso passa a ser Deus. E saiba de uma coisa, em algum momento Deus vai te isolar dos seus amigos. Em algum momento Deus vai fazer você se afastar dos seus amigos. Sabe para quê? Porque o único jeito dele te encontrar é quando os seus amigos te deixarem só. Enquanto estamos tão acompanhados, nem sempre conseguimos alcançar Deus. Mas à medida que somos abandonados por todos, é a mesma medida em que Deus se aproxima, porque Ele sabe que mais cedo ou mais tarde você vai clamar. Nem sempre alcançamos as nossas vitórias com base naquilo que os nossos amigos dizem. É diante de Deus, nas madrugadas, que Davi aprendeu a se preparar e a estar pronto para gritar: eu vou enfrentar o Golias. É somente por isso que o Davi tem coragem de chegar no arraial de Israel, diante dos filisteus, e dizer o que ninguém queria ouvir. Davi disse a Saul: chegou a hora de enfrentar o Golias. Chegou a hora de alguém vencê-lo. Chegou a hora de alguém se posicionar. Então, por favor, faça como fez Davi. Dirija-se a quem você puder. Talvez a outra pessoa, não aquela que você vem falando durante todo o culto. Dirija-se a outra pessoa, se você puder, e diga: é hora de se levantar e gritar o mais alto que puder, e dizer ao que te desafia, ao Golias da sua vida: eu vou encarar você e vou te vencer. Muitos de nós podemos nominar os nossos Golias. Talvez você poderia hoje aqui nominar o nome nominar as suas batalhas. Talvez sua batalha poderia, sei lá, ter nome e sobrenome. Não é não? Então você é o único capaz de olhar para ela e dizer: eu vou te derrotar. Hoje eu vou cortar tua cabeça. Hoje eu vou te vencer. O Davi teve essa ousadia. Qual que é a tua maior batalha? É uma dor no seu corpo? Qual que é o teu maior gigante? É uma tentação na tua carne? Qual que é a tua maior luta? É a financeira que te assola todos os dias? É uma perseguição na sua alma? Como você poderia nominar o seu gigante? De acordo com o nome que você vai dar a ele,
é a pronúncia de sua vitória. Perceba que em momento algum o Davi se preocupou com quem ele iria enfrentar, ou com o que ele iria enfrentar. Ele sabia que a vitória dele já havia sido ganha lá atrás, em tempo com Deus. Perceba que o Davi parte para essa batalha diferente de nós quando vamos para a guerra. Todos os israelitas durante 40 dias estavam aglomerados em si mesmos na tentativa de achar alguém que com as suas próprias armas vencesse o Golias. O Davi fez completamente diferente. Ao chegar no arraial e perceber o desafio que é proposto, ele se coloca diante de Saul e vai atacar o filisteu. Mas perceba como ele faz. Saul tentou vestir-o de armadura, como você já sabe, não deu certo. Aquilo que é dos outros não serviria nele. Tentou dar a sua espada, mas o Davi não estava habituado com espada, ele só estava habituado com cajado. Então o Davi disse: eu vou do meu jeito mesmo. Vou usar aquilo que o Golias não espera, aquilo que eu sou. E ele vai, eu imagino, de chinelinha havaiana, de boa, calçãozinho de time de futebol do Santos, um emborná com um peixe bem desenhado. E ele vai para a batalha, porque ele sabe que ele vai derrotar. E ao chegar diante do Golias, é evidente que a surpresa não é do Davi, a surpresa é do Golias. O Davi já havia dito para Saul: eu já enfrentei um urso, eu já enfrentei um leão. E o Saul disse: mas ele é treinado desde a batalha, desde menino nas batalhas. E o Davi disse: quem é esse incircunciso? Petulante o garoto. Mas ele é valente, ele é grandão, ele é poderoso. E o Davi disse: ele está desafiando o exército do Deus vivo. E o Saul disse: mas ele está pronto para destruir. E ele disse: o rei, hoje mesmo o Senhor Deus vai entregar esse gigante na minha mão, porque ele não me desafiou a mim, ele desafiou os exércitos de Deus. Davi não estava falando do exército medroso de Israel. Por 4 vezes no capítulo 17 ele cita essa frase: os exércitos de Deus. Ele não estava falando do exército medroso de Israel, ele estava falando daquilo que os homens não viam, mas que o Davi sabia que estava lá. Aquele mesmo exército que o cercava lá no deserto enquanto pastoreava, aquele mesmo exército invisível que você não vê, mas ele estava prestando atenção nas suas batalhas. O Davi sabia do que falava. Então ele partiu-se para a batalha. E é tremendamente lindo o texto. Enquanto o Golias desce para se encontrar com Davi, ele desce para se encontrar com o Golias próximo ao ribeiro. Dá tempo dele pegar as pedrinhas, como você sabe. Mas é tremendamente poderoso o que Davi está a fazer: ir ao encontro de Golias. Diga para quem está pertinho de você: você só vai vencer batalhas quando você realmente estiver disposto a ir ao encontro delas. O Golias veio correndo ao encontro de Davi preparado como um grande soldado, mas ele não tinha ideia do que ele ia encontrar. O Davi era só um garoto que foi correndo ao encontro de Golias com uma única coisa: a alma cheia de Deus. E tudo que o Golias não esperava era ver um menino com a alma cheia de Deus. Ele esperava ver um homem cheio de armas, mas não esperava ver um menino cheio de Deus. E quando um menino cheio de Deus se depara diante de um homem cheio de armas, adivinha de quem é a vitória constantemente. Perceba que a surpresa de Golias foi tamanha. Afinal de contas, ele não esperava aquela cena. Ele mesmo se admira e diz: não tem homem em Israel para me mandar um menino? Sou eu algum cão para mandar um guri com paus e pedras?
ofende o Davi de imediato. Mas o Davi estava cheio de Deus. Então o Davi recebe a ofensa porque ele já fora desprezado. Aquilo para ele é normal. O desprezo capacita ele a entender a ofensa como um elogio. E ao receber essa ofensa, ele diz: levanta a sua pequena voz em meio ao trovão de Golias e diz: ô incircunciso, tu vens a mim com espadas e escudos, mas eu vou a você no nome do Senhor dos Exércitos. Aí o Golias zombou dele. O Golias disse assim para ele: olha o que eu vou fazer com você, piazota. Eu vou pegar as tuas carnes, eu vou torcer você assim, ó. Vou quebrar os seus ossos, e eu vou dar suas carnes para as aves comerem hoje. Eu imagino Davi olhando para ele fazendo. Ele olhou para ele e disse: ô incircunciso, quer saber de uma nova notícia que eu vou te dar? O Senhor Deus de Israel entregou você na minha mão. Deus lá de cima olhou e disse: cabra macho, o que ele vai fazer? Eu imagino que o auxiliar de Deus disse: Senhor, esse moleque aprendeu bem contigo lá. Ele pegou a pedrinha e colocou na funda, então está começando a girar. E Deus disse: pega essa pedra, ajeita essa pedra e manda essa pedra. E quando Davi taca essa pedra, Deus só faz assim, ó, pum. O que é a tua batalha diante da ajudinha de Deus? O que é o teu gigante diante da ajudinha de Deus? Ninguém viu Deus ajudar a Davi. Ninguém. Mas Davi viu. Por que Davi viu? Porque ele mesmo antecipou. Ele mesmo disse: eu não vou guerrear por mim, comigo mesmo, eu vou guerrear com ele. Você vai cair não por mim, você vai cair por ele. Você vai ser derrotado não por mim, você vai ser derrotado por ele. A maioria de nossas batalhas são perdidas porque nós as queremos vencê-las. Chacoalhe o teu irmão para nós encerrar e diga para ele assim: irmão, a batalha não pode ser sua, a batalha é dele. Transfere isso aí para ele, irmão. Esse gigante que desafia você, desafia ele, porque afinal de contas você é dele. Mas talvez você pense assim: bom, o Davi venceu Golias, mas ele era Davi, né? O Davi derrubou o gigante, mas ele era Davi. Eu só sou eu. O Davi tinha todos os adereços para vencer o gigante. Eu não. Então tenta pensar comigo. O Davi do qual a gente está falando, e a gente até afirma, na verdade, ele era um homem segundo o coração de Deus, então ele tinha todas as razões para vencer um gigante como o Golias. E é verdade. Só que o Davi era o cara que carregava a arca de dia e no outro dia matava milhares a sangue frio. O Davi era o cara que estava aqui salmodiando e adorando a Deus e cultuando diante da arca, e daqui a pouco estava cobiçando a Batseba. O Davi era o cara que se prostrava diante do Eterno e a luz azul vinha diante dele, e daqui a pouco ele estava planejando o assassinato de Urias. E o que faz nós pensar que o Davi era melhor do que nós não era a beleza de Davi ou o cuidado de Davi, era o Deus da vida de Davi. Não é a tua capacidade ou a minha capacidade, é o Deus que nos ajuda em meio às batalhas a essa capacidade.
Não é a tua força, a minha força, é o Deus que está nos dando força. Não é por você, é por Ele. O grande problema é que a gente se concentra em nós mesmos. Então queremos vencer do nosso jeito. Nós queremos que as pessoas mudem do nosso jeito. Nós queremos que elas se adequem ao nosso jeito. Nós queremos que o Golias morra, mas morra do nosso jeito. Nós queremos que os gigantes caiam, mas caiam prostrados aos meus pés, do nosso jeito. Então pare de querer travar suas batalhas do seu jeito e trave as suas batalhas do jeito de Deus. Do nosso jeito sempre dá errado. Do jeito de Deus a probabilidade de dar certo é muito maior. Então se submeta unicamente à palavra dEle, ao jeito dEle. E é dramático porque o jeito dEle sempre nos desafia. E a gente quer vencer sempre da forma como a gente imagina que tem que ser. Sabe como Davi venceu Golias? Em todo o capítulo 17. Por 9 vezes ele falou da grandeza de Deus. E por 2 vezes ele citou Golias. Então fique em pé comigo, por favor. Fique em pé. Diga para quem está pertinho de você. Diga assim: se concentre no gigante e você cairá. Agora melhora isso e diga: se concentre em Deus e o seu gigante cairá. Repita de novo comigo, diga: se concentre no gigante e você cairá. Se concentre em Deus e o seu gigante cairá. Quem mais tem ênfase na sua vida? Deus ou as batalhas? O que a tua boca fala mais? De Deus ou das crises? O que você pronuncia mais é: Deus é vitorioso, ou estou com a luta tremenda? O que sai mais da tua boca? A vitória é minha no Senhor, ou está difícil de levar essa carga? O que mais a gente fala? Ninguém me ajuda, ou Deus está sempre comigo? O que mais sai da nossa boca? Que tal essa noite a gente começar a mudar o vocabulário? Começar a se concentrar de fato em Deus, que nos dá todas as certezas de vitórias, e deixar de lado tudo aquilo que nos garante as derrotas e os fracassos constantes do que é em nós mesmos e em nossas batalhas. Sabe, não adianta fugir, porque no final da lida, irmão, não há luz, não há holofote, só resta você e o seu gigante. Então você só tem uma escolha: ou o vence, ou ele vence você. Na sua batalha, ou você a vence, ou ela vence você. Não tem empate, não tem meio termo. No mundo tereis aflições, disse Jesus, mas tem bom ânimo. Eu venci esse mundo aí que você está propondo a vencer. Então essa noite eu te convido a tirar os olhos daquilo que você mais diz, das suas lutas diárias. Tire os olhos dos seus gigantes, dos seus problemas, das suas montanhas, das suas tempestades. E você deve olhar unicamente para aquele que garantirá as suas vitórias. Ao invés de você abrir a sua boca e reclamar porque ninguém te ajuda, então abra a sua boca e diga: o Senhor Deus já está me ajudando. Porque quando você pensa que está só, aí você está acompanhado.
Quando você pensa que está forte, aí você está fraco. É o que disse o apóstolo Paulo. Quando eu penso que eu não sou nada. Quando eu penso que eu estou fraco, aí que eu estou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu não sei como é que está a sua proposta da semana. Eu não sei como é que está o teu coração diante de desafios que já foram lançados. E talvez você diga, por que o pastor está trazendo essa palavra hoje? Eu te confesso, também não sei. Mas eu sei que alguém aqui precisa entender que a vida não terminou aqui. Que esse teu campo de batalha não é o último. De que esse gigante que te desafia não é para te derrotar. É para te colocar num lugar melhor. Que esse desprezo que você tem enfrentado não é para te fazer se sentir um lixo. É para te capacitar a ter vitórias maiores. Que a solidão que você vive sozinho no dia a dia, nas suas jornadas, não é para que você se sinta inútil, mas é para que você tenha um encontro, para que você de fato busque a face, para que de fato você saiba que há um propósito em tudo isso. Há um propósito em tuas lágrimas, há um propósito em tua solidão, há um propósito na luta que você passa. Então não tente entender o propósito. Ele se fará ser entendido por você assim que você tirar tempo a sós com Deus. Assim que você decidir ser treinado por Ele nas horas noturnas, sozinho. Em o nome de Jesus.